Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Nosso caderno base da REME, volume 3, divisão de educação especial. Nossas atividades hoje será História, terceiro ano. Acompanhe com a professora na página 61. O nosso texto, então, está na página 61. História. Desde sua origem, as Olimpíadas marcam a união entre os povos, pois na Grécia Antiga as guerras paravam no período de realização dos Jogos e era considerado um pecado muito grave alguém penetrar armado na Elida, região onde ocorriam os Jogos. Também, desde a retomada das Olimpíadas da Era Moderna, há o predomínio da união entre as nações, servindo como exemplo de cooperação e união, que começa pelos atletas, mas repercute em cada país. Os anéis olímpicos, os 5 aros interligados na bandeira das Olimpíadas, que têm as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho, representam os 5 continentes e a união entre eles. O exercício número 1. Os anéis olímpicos representam a união dos 5 continentes ou a alegria das cores? Então, vamos observar no texto e verificar o que está pedindo. No texto está falando que a união representa os 5 continentes, tá? Então, você vai localizar na primeira ou na segunda alternativa e marcar um X, aonde está escrito a união dos 5 continentes. Exercício número 2. Leia abaixo algumas modalidades olímpicas. Destaque a sua modalidade favorita e faça um desenho para representar. Então, você gosta de qual modalidade? Ciclismo, futebol, ginástica ou judô? Você irá escolher um desses 4 e fazer um desenho bem bonito da modalidade favorita, preferida sua. Fonte histórica. Fonte histórica é tudo aquilo que traz informações sobre o passado e que serve para a construção do conhecimento histórico. Podem ser através de documentos escritos, relatos orais, fontes materiais, fontes audiovisuais e sonoros e fontes visuais. Então, vamos verificar, fontes históricas. Nós, então, temos vestígios produzidos pelas pessoas, na sua passagem pela Terra e usados pelos historiadores para construir um conhecimento sobre a história. Então, tudo que passou está registrado. Ou uma fonte visual que você vai ver, vai pegar, ou material que você pega. Por exemplo, nós temos as fontes visuais, que é fotografia, pintura, desenho, cartão postal, uma foto, Então, é uma fonte histórica. Se você tiver uma foto sua quando bebê, é uma fonte histórica, é uma história sua quando você era criança. Escrita, por exemplo, a carteira de trabalho, as cédulas de identidade, um RG, um CPF, um título de eleitor, é uma fonte histórica escrita. E as orais, por exemplo, cantigas, lendas, entrevistas, que vem passando de geração a geração. E a cultura material, por exemplo, os brinquedos, Nós vimos que tem brinquedos que vêm da história indígena, da cultura indígena. Nós temos móveis. Os móveis foram criados há 1000 anos atrás, Então, tudo isso, as vestimentas, os sapatos, então é cultura material. O celular também é uma cultura material, tá bom? Então, todas essas fontes históricas são criadas para ser registrada como conhecimentos históricos. Vamos para o exercício 3. Conforme nos aprendemos sobre fonte histórica, responda as questões.
qual das imagens é uma fonte visual? Vamos observar. A letra A B ou a C? A letra A é um quadro, né? Então, você usa o quê? A sua visão para você ver. A letra B, bem provável de ser uma carta ou de ser um registro de nascimento, né? Então, foi feita como? Com a escrita, com a mão, né? Então, é uma fonte escrita, ó, né? Visual, é fotografias, pinturas, desenhos e cartões postais. Então, qual é a fonte visual? Desculpa. Deixa eu voltar lá. Pronto, já estamos aqui de volta. A letra C, né? É uma fonte visual. O que eles estão fazendo? Eles estão conversando. Se eles estão conversando, é oral, eles estão falando. Então, vamos lá, recapitulando. O quadro, eu vejo. Então, é uma fonte visual. A escrita, né? O documento é uma fonte escrita. E a letra C, que é a fala, é uma fonte histórica oral. Então, qual das três alternativas é uma fonte visual? Você pode circular a letrinha, tá bom? Letra B. Faça um círculo na fonte audiovisual. Audiovisual é quando você vê e ouve. Então, quais dessas fotos é uma fonte audiovisual? Um grampo? Uma fita? Um livro? Um óculos? Umas pedras? Um anel? Ou uma televisão? Um audiovisual. Então, conforme o texto que nós fizemos a leitura, quais dessas imagens é uma fonte audiovisual que você vê e que você ouve? Faça um círculo. Marco e monumento histórico são acontecimentos que marcam um certo momento histórico. E para marcar um histórico, é necessário que ele, de alguma forma, provoque mudanças ou na economia ou na política, ou na religião, ou na vida social, ou em algo que o valha. Desta forma, o marco será água divisória dos acontecimentos. Por exemplo, antes do acontecimento e depois. Então, é uma fonte histórica. Vamos observar a partir de uma foto, né? Uma foto de um bebê. Então, em 2016, ele era um bebê recém-nascido. E agora, 2021, ele é uma criança de 5 anos. Então, é o antes do acontecimento e depois de todos esses anos. Exercício número 4. Marco e monumento histórico são anúncios de jornal sobre venda de carros? Ou é acontecimentos que marcam um certo momento histórico? A Pro acabou de falar que no texto que são os acontecimentos que marcaram uma história, que marcaram um momento daquela história, né? Que aí está registrado, ou por uma foto, ou por um quadro, né? Então, é um registro de fonte histórica. Então, ele é um anúncio de jornal? Não, a gente não está falando de jornal, né? Nós estamos falando sobre acontecimentos. Quais das duas alternativas estão corretas? E aí você faz um X, na primeira ou na segunda, da número 4, letra A. A letra B. Você conhece esses monumentos históricos da cidade de Campo Grande? Vamos observar, nós temos vários monumentos, né? Ó, nós temos o Sobá, nós temos o relógio, a guampa, o carro de bois, Morada dos Baís, o museu, né? Que é a antiga casa de Antônio Pereira, e as araras. Após observar esses monumentos, né? E aí você vai responder se você conhece, qual você conhece, ou quais, né? Porque tem vários. Então você pode colocar, sim, conheço a Feira Central, né? Onde está a tigela do Sobá. Então você pode escrever também aqui.
tá? O nome desses monumentos históricos, tá bom? E o exercício número 5, você irá registrar abaixo com um lindo desenho qual desses monumentos que você conhece, tá bom? Então, vamos parar no exercício 5 de História, na página 66. Qualquer dúvida que você tiver, pode chamar a professora.